Ah, Jesus. Gente, na semana passada nós começamos a falar um pouco a respeito de família. Construímos uma mensagem. Foi bem legal. Muitas pessoas falando disso, falando dessa mensagem. Conversei com algumas outras pessoas. E muitas dessas pessoas afirmando, né, a tamanha importância da gente construir isso na igreja, dividir isso com todo mundo e ajustar a nossa visão a respeito das famílias. Amém? Eu quero hoje dividir uma mensagem com vocês. Como eu disse alguns dias atrás, nós estamos em uma construção. Então, nós vamos falar, às vezes, 2, 3 mensagens a respeito do mesmo assunto. Mas devido a essa construção que nós estamos com o propósito de fazer. Então, queridos, eu quero que você abra seu coração, que você preste atenção naquilo que o Senhor quer e deseja falar conosco. E eu quero falar hoje, gostaria de falar sobre família, continuar, porque é muito legal. Mas eu entendo do Senhor que eu devo partilhar essa mensagem com vocês. Hoje é penúltimo culto do ano. Como a Gra disse, domingo, sábado que vem, será o último culto do ano. Então, a minha última pregação no ano, 2023. Eu estava ontem meditando sobre isso. E observando, falei, meu Deus, esse ano preguei bastante. Falei pra Graça, tem que pregar mais. Pois ela vai brigar comigo. Por que você fala no púlpito que eu tenho que pregar mais? Irmãos, feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por cada vida aqui, por cada pessoa, por cada família. Que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor aqueça os nossos corações. Que o Senhor ajuste a nossa visão, a nossa perspectiva do reino, a nossa perspectiva das tuas coisas, daquilo que o Senhor deseja fazer sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Estabelece sobre nós, Senhor Jesus, os teus princípios, os teus valores. Estabelece sobre nós, Jesus, o teu caráter. Estabelece sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, uma fé inabalável. Estabelece sobre nós, Senhor Jesus, uma esperança no Senhor, Pai. É o que te pedimos nessa manhã. E eu te peço, Senhor Jesus, que toda distração do nosso meio, que toda distração da nossa mente, do nosso coração, que caia por terra pelo poder do sangue de Jesus, que seja anulada pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava ontem, faço muito isso. Eu estava ontem olhando as fotos, as mensagens pelo Instagram que a gente postou de quando a gente começou, as fotos dos cultos na casa do Marcos da Marjorie. E eu confesso para vocês que olhando aquilo, eu sei que eu falo isso, mas olhando aquilo eu falei, pô, Jesus, tenho saudade disso. Tenho muita saudade disso que nós vivemos. E estava olhando algumas coisas, até brinquei com o Marcos aqui, eu falei, estava mais magro, Marcos. Você estava mais magrinho. E eu sei que eu estava mais novinho, né? Não tinha tanto cabelo branco assim. Queridos, eu quero dividir algo rápido com vocês, eu acho. E uma coisa que eu quero encerrar o ano dividindo com vocês, falando com vocês. Nós cantamos isso, a Dé ministrou um pouco isso. É a respeito das distrações.
como a gente tem percebido, como a gente, em alguns dias, a gente tem sido engolido por algumas distrações. E quando a gente pensa a respeito das distrações, a gente sempre pensa fora do culto, fora da igreja. Mas a gente sente, a gente observa, a gente percebe que muitas vezes nós estamos aqui no culto, mas completamente distraído, completamente disperso, completamente sendo desprezível ou desprezando aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, nesses dias, nós precisamos e muito cuidar das nossas distrações. Nós precisamos e muito cuidar daquilo que a gente dá pouca importância e que tem muito valor, e daquilo que a gente dá muita importância e tem pouco valor. Então a gente tem que cuidar, e a gente precisa entender que muitos dias uma mensagem, uma simples mensagem pode transformar a sua vida, pode falar com você, pode tocar você, pode despertar você em uma coisa que o Senhor está tentando te falar há muitos anos. Então, queridos, muitas vezes quando a gente está no ambiente igreja, a gente caça coisas para fazer, sabe? A gente talvez cuida do som, e eu sei que a gente tem muitas coisas para fazer aqui, a gente tem muitas necessidades, e eu não estou desqualificando isso, mas a gente tem muitas coisas a se fazer, e eu não sei muitas vezes por que e como isso acontece, mas a gente começa a observar algumas coisas, de repente a gente está sentado na hora da adoração, e de repente a gente sai, a gente, o som acho que não está muito bom, eu acho que tem que abaixar um pouco a luz, poxa, eu acho que as crianças estão falando muito alto, poxa, eu acho que nós temos que fazer isso. E muitas vezes na hora da mensagem, talvez o início da mensagem, da ministração, talvez você possa pensar, eu já ouvi sobre isso. Poxa, eu acho que não vai ser uma boa mensagem. Poxa, eu acho que eu já ouvi muitas coisas. Queridos, nós precisamos nos despertar para esses dias, para essas pequenas coisas. E sabe o que acontece? As pessoas vivem inserida em um culto, em uma comunidade, em uma igreja, e muitas vezes elas não conseguem absorver tudo isso que está sendo falado, compartilhado, ministrado. E muitas vezes o que elas fazem também não estou falando contra isso, entenda o que eu estou dizendo, muitas vezes o que elas fazem diminui o convívio, diminui a vida na igreja, diminui os relacionamentos da igreja, dá pouca importância a tudo que está sendo ministrado e falado na igreja, na sua própria igreja e comunidade, e dá total ênfase em ouvir 89 pregações por dia na internet. Isso é ruim? Não, está tudo bem. Mas você entende, como a gente falou, o Senhor nos últimos dias vai levantar uma família forte. Irmão, se eu entendo e sei que eu participo de uma família, eu preciso de todo o meu coração decidir amar, respeitar, entender, valorizar esse lugar, essas pessoas. Então, muitas vezes a gente pensa a respeito das distrações, a respeito de tudo aquilo que nós estamos fazendo fora da igreja. E muitas vezes nós estamos completamente distraídos aqui dentro. Em Salmo 119, 37 diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis,
faze-me viver nos caminhos que tu traçaste. Querido, o maior desafio para nós nesses dias é desviar os nossos olhos das coisas inúteis e dar ênfase, valor e buscar valorizar o caminho que o Senhor tem traçado para nós. A gente tem falado sobre isso. Poxa, a gente já falou sobre isso algumas vezes na igreja, sim. Mas eu acredito que é tão necessário cada vez mais, como eu falei, a gente construir algumas coisas na igreja, no ambiente familiar, para que a gente seja despertado em algumas coisas tão simples e pequenas, que talvez, devido a algumas situações e circunstâncias, nós deixamos isso passar. Então eu quero falar com você hoje a respeito das distrações, a respeito de como vamos e devemos nos manter e buscar que o Senhor nos ajude a nos manter os olhos fixos nele, os olhos fixos no caminho pelo qual Ele tem traçado para nós. Queridos, eu penso muito quando Jesus estava no Getsemane. Jesus, no jardim do Getsemane, ele levou alguns dos seus discípulos. Abre comigo aí, Mateus 26, 36. Então diz assim, ó. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Queridos, Getsemane significa prensa de azeite. Então Jesus estava nesse ambiente, nesse lugar. Jesus prestes a ser traído, prestes a ser entregue numa cruz. Ele vai para esse lugar. Então Jesus leva os seus discípulos e ele diz: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então Jesus, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo. Porque seus olhos estão pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras.
Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Querido, você consegue imaginar? A Bíblia fala sobre isso, que Jesus estava profundamente triste. Jesus estava profundamente angustiado. Você consegue pensar nisso? Jesus, com os seus discípulos, ele profundamente angustiado e triste. Naquele lugar, ele não leva todos os discípulos, ele leva alguns. Então Jesus, nesse ambiente, nesse lugar de grande importância, prestes a ser entregue na mão de pecadores, ele diz aos discípulos: olha, fiquem aqui, tudo bem? Vocês estão bem? Vocês estão prontos? Está tudo bem? Está tudo certo? Vocês podem ficar aqui, porque eu estou profundamente angustiado. Então Jesus se retira. Enquanto ele ora, ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Queridos, num momento como esse, importante, imprescindível, para tudo que Jesus iria viver e passar, quando ele volta, os discípulos estavam dormindo. E Jesus olha para eles e fala: poxa vida, eu aqui angustiado, triste, trago vocês comigo e vocês ficam aí panguando. Sabe, queridos, eu olho para isso e eu penso, quantos dias da nossa vida nós viemos para a igreja, nós estamos sentados diante a uma coisa que Jesus está falando, uma coisa que Jesus está fazendo. Quantos dias a gente se propõe a se envolver na igreja, a fazer coisas na igreja, e muitas coisas o Senhor está fazendo, e a gente está dormindo. Queridos, nos últimos dias, a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará, mas não é de todos. Mas será que se a gente continuar, muitas vezes sendo distraído por coisas, pela expectativa de algo incrível e mirabolante, em uma mensagem, ou num culto, ou na igreja, será que a gente não fará parte desse muitos? Queridos, nesses dias, nós precisamos nos atentar às pequenas coisas. A gente precisa se atentar a pequenas coisas que o Senhor está fazendo em nós, e de verdade. Muitas vezes, muitas pessoas têm clamado: Maranata, ora vem Jesus, Maranata, Maranata. Eu creio nisso, mas muita gente tem clamado por isso, muitas pessoas têm falado sobre isso, e quantas pessoas estão dormindo? Sabe, muitas vezes a gente tem uma expectativa de como tem que ser as coisas na igreja. Sabe, a gente precisa desconstruir isso em nós. Eu e você temos uma participação e uma responsabilidade no corpo de Cristo. Nós juntos,
somos a igreja. Peças irregulares, certo? Somos todos irregulares, mas dispostos a viver uma vida aos pés de Jesus, para que Ele possa nos alinhar, nos aperfeiçoar, nos moldar segundo a sua palavra, os seus princípios. Então, queridos, que a gente possa entender isso. A gente tem muita coisa para fazer. A gente tem muita coisa para fazer. Mas será que a gente não pode deixar de lado algumas coisas? Será que a gente não pode fazer uma avaliação, sabe, de tudo que a gente viveu nesse ano, de tudo que a gente pensou, das maneiras e formatos e formas que a gente estabeleceu em algumas coisas, que o Senhor desconstruiu em nós, que o Senhor tem estabelecido coisas novas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sabe, muitas coisas que nos distraía, que nos dispersava a respeito de viver uma vida ainda mais próxima e alinhada com as coisas de Deus. Será que a gente consegue pensar? Nós estamos há poucos dias para o fim do ano. Será que a gente consegue pensar nisso? Em quantas coisas nós estamos vulneráveis àquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas? Sabe, queridos, uma coisa é, a gente precisa entender que Deus é Senhor, Rei sobre as nossas vidas. E Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Então nós vamos dar continuidade aqui, no fim vai fazer sentido, amém? Então uma coisa que a gente precisa entender, e que fique claro para todos nós, como filhos de Deus, como cristãos, como servos de Deus, é que o Senhor é poderoso, Rei, digno de toda a honra e glória. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus pode fazer inúmeras coisas para mim e para você, e Ele continua sendo Deus. E Deus pode não fazer inúmeras coisas para mim e para você, e Ele continua sendo Deus. Então a teoria de que Deus tem que fazer tudo para mim não existe. O que Deus deveria fazer por mim e por você, nem deveria, né? Ou deveria, não sei. Queridos, tudo que Deus já fez por mim e por você, já é suficiente. Então você está dizendo que a gente não precisa fazer mais nada? Não, nós precisamos fazer sim. Mas a gente precisa entender que muitas vezes o que a gente precisa é contemplar a glória e a beleza das coisas de Deus. E muitas vezes o que a gente precisa entender é que Ele é digno de adoração, honra. Então nós devemos orar, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos nos render ao Senhor. E muitos dias nas nossas orações, nas nossas contemplações a Ele, a gente sim coloca o nosso coração. Nós colocamos o nosso coração diante de Jesus, e isso é bom e importantíssimo. Mas uma coisa que nós precisamos entender é: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Acabou. Então, irmãos, eu preciso na igreja hoje, porque eu preciso que Deus faça uma coisa para mim. Irmãos, já vi, e eu acredito, creio, e eu já vi sobrenatural de Deus. Já vi coisas incríveis, profundas. Já vi Deus fazendo coisas muito poderosas. Muito.
Mas a nossa perspectiva a respeito do Senhor, ela precisa ser alinhada. Deus é Pai. E Deus disciplina a todos que Ele ama. Então, irmão, em muitos dias, o Senhor fará grandes coisas para nós. Em muitos dias, o Senhor não vai fazer algumas coisas que a gente pede. E está tudo bem. Amém? Então, Jesus, diante dos discípulos ali, com toda essa angústia, quando Ele volta, todo mundo dormindo, isso fala muito comigo, queridos. Porque às vezes a gente coloca algumas observações na nossa caminhada. Se Jesus fizer isso, eu faço isso. Se Jesus me der isso, aí eu faço isso. Nós fazemos concessão. Nós fazemos concessões com as coisas de Deus. Queridos, os discípulos estavam com Jesus. Eles estavam com Jesus. E mesmo assim, eles dormiram. Eles se dispersaram. Mateus 26, 31. Um pouco antes. Diz assim: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Em algumas versões dizem assim: então Jesus lhe disse: ainda essa noite muitos de vocês se dispersarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Vai comigo em Zacarias 13, 7. Zacarias 13, 7. Diz assim: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos exércitos, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, diga, na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá. Diga, a terça parte permanecerá. Diz o Senhor: colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhes responderei: é o meu povo. Direi a ela, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Queridos, o ponto aqui é, olha o que está dizendo: na terra toda 2/3 serão ceifados, e 1/3 permanecerá. Então vamos lá, aqueles que não estão dispersos, aqueles que estão atentos, aqueles que dirão: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Que esses vão para Cancún, alugar um barco, passear. Gente, hoje é tudo muito difícil a gente falar. E eu não estou falando nada contra isso. Eu só estou dando alguns exemplos, tá bom? Não, o que a Bíblia está falando? Que 1/3 daqueles que permanecerão
serão colocados no fogo. Irmãos, então quer dizer que, se a gente não estiver disperso, se a gente estiver com o coração alinhado com as coisas de Deus, dispostos a viver aquilo que o Senhor está fazendo e fará sobre as nossas vidas, a garantia é fogo. Mas tem um propósito. Então colocarei essa terça parte no fogo e refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhes responderei. Uau! Quando estamos participando daquilo que o Senhor está fazendo, Ele nos coloca em um lugar, para que a gente seja purificado, para que a gente seja transformado, para que a gente possa ouvir a voz dEle, para que a gente possa em uma só voz dizer: o Senhor é o meu Deus. Queridos, Deus deseja purificar e refinar, separando o verdadeiro do falso. Deus deseja purificar e refinar, separando aqueles que são dos que não são. Nos últimos dias, haverão sinais. Nos últimos dias, a Bíblia fala sobre isso. Haverão sinais. Nação contra nação. O amor de muitos se esfriará. Inúmeras outras coisas. Mas e aqueles que permanecerem firmes até o fim, eles serão colocados no fogo. Sabe, queridos, o que a gente precisa fazer nesses dias é entender aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, nesses dias, separando aqueles que não vão temer ser colocados no fogo, para que eles sejam purificados. É tanta distração, é tão fácil ir para a igreja, é tão fácil se envolver nas coisas de Deus sem ser purificado, é tão fácil. É tão fácil participar de muitas coisas sem aceitar ser colocado no fogo. Irmãos, aqueles que são de verdade, eles vão passar pelo fogo, mas não vão ser consumidos pelo fogo. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver um ourives trabalhando? Eu tive um amigo ourives. E eu via muitas vezes ele fazendo algumas peças, algumas joias. E tem um recipiente, um lugar, e a Bíblia fala sobre isso em Provérbios 17:3. Diz assim, ó: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Olha como é forte isso. Então tem um lugar, um recipiente, que é esse crisol, que quando vai fazer um processo de uma joia, ele pega um pedaço de uma prata. Já vi isso em barra, em fio, em cordão. Ele coloca dentro desse lugar, desse recipiente, pega um maçarico, põe fogo. Ele pega esse material de muito valor, ele pega esse material, ele coloca dentro desse recipiente e fogo nele. E é engraçado que que fica às vezes meio que borbulhando, meio que estralando, fica separando as impurezas daquilo que é de fato um material nobre, daquilo que não é nobre. Então daqui a pouco fica um pouco líquido, ele joga para um outro recipiente, que é igual um cordão, isso aí corre, e aí daqui a pouco esfria, e ele começa a afinar, e assim faz corrente, faz muitas coisas.
Queridos, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Então eu quero te dizer uma coisa: o Senhor vai provar o seu coração, o Senhor vai provar a sua vida. Ah, pastor, mas eu tirei da minha vida todas as distrações e tudo está difícil. Irmãos, novos patamares, novos demônios. Então, cadê a minha... Voltei. Então, queridos, o ponto é: Deus deseja purificar e refinar as nossas vidas. O Senhor deseja seguidores dignos. O Senhor deseja seguidores dignos da afirmação: esse é meu filho, esse é o meu povo. Queridos, é tão incrível quando Deus resolve trabalhar em nós algumas coisas. Sabe, às vezes uma mensagem como essa e tudo que a gente falou e vem construindo durante o ano, muitas coisas que a gente já tem falado, eu falo assim: a comunidade mosaica é uma máquina de moer carne, cara. Só que, queridos, nos últimos dias, o que a Bíblia fala é que muitos vão querer mitos e mestres para si. Por quê? Porque não vão querer passar pelo fogo. Então, se eu e você desejamos essa afirmação, uma afirmação digna, esse é o meu povo. Nós devemos nos preparar e nos posicionar para aquilo que o Senhor está fazendo sobre nós. É tão bom quando a gente passa por um momento. Eu não sei se alguém passa por isso. Eu não sei se alguém passa por isso, já passou. Quando Deus deseja colocar a gente no crisol, irmão, fogo nele, mais fogo nele, fogo nele. Sai de nós coisas que não pertencem a nós. Então nós precisamos ter uma declaração íntima do nosso coração: o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus. Independente do que aconteça, do que eu estou passando ou vivendo, o Senhor é digno de adoração, o Senhor é digno de contemplação, o Senhor é digno de honra. Sabe, queridos, uma terça parte, ela será purificada, mas ela será provada. Eu não consigo entender algumas coisas nesses dias. Algumas coisas que eu penso é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas foram enganadas. Outra coisa que eu penso: a ignorância, ela é lucrativa. Por que a ignorância, ela é lucrativa? Porque, irmão, se você não conhece as coisas a respeito de Deus, as coisas a respeito das Escrituras, qualquer coisa que te falarem, eles conseguem te manipular.
Eu não consigo entender algumas coisas, que o porquê, que nos últimos dias, se a gente pregar uma mensagem de que vai dar tudo certo, sai todo mundo glorificando a Deus e aleluia. Sai todo mundo pulando e dizendo: esse é o meu Deus, aleluia. Estou avivado, estou cheio de Deus. Sabe, gente, claro, pastor, então você está falando que Jesus é terrível? Jesus é terrivelmente misericordioso. Jesus é terrivelmente amoroso. Mas Deus disciplina aqueles que Ele ama. Irmão, a garantia de que você é amado por Deus é se você está sendo disciplinado por Ele. Sabe, então, o que a gente precisa entender que o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, e o coração, e Deus prova o coração. Pega o coração da gente e põe lá no forninho. Bom, vou pôr 160 graus para ver se sai alguma coisa. Vamos aumentar para 230. Agora eu vou para 400, agora eu vou pôr 500. Sabe, queridos, e então se a gente não estiver disperso, as muitas coisas que todo momento a gente é convidado, que todo momento a gente é atraído, a gente vai aceitar e entender: é o Senhor. Esse fogo é do Senhor. Isso o Senhor está fazendo sobre mim, porque o Senhor quer me purificar. Sabe? Não é fácil. A gente não pode dizer que em muitos dias a gente não fica molenga. E algumas coisas nesses dias têm me chamado muita atenção. Tem me chamado muita atenção. Que é essa questão das distrações. E a Bíblia também fala uma coisa: aquele que julga estar firme, cuide, para que não caia. Aquele que está de pé, aquele que está firme, cuide. Então, queridos, o que a gente precisa para esses dias? O que a gente pode fazer como uma reflexão? Queria ministrar uma mensagem super legal, empolgante, eletrizante. Queria, de todo o meu coração, às vezes eu pergunto para Deus, eu falo: poxa, queria ter algo assim do Senhor. É sério, gente. Eu queria uma mensagem desse jeito aqui, Jesus. Eu falo para Deus. E muitos dias que eu tenho orado, eu tenho pensado, eu tenho buscado, eu tenho tentado entender. Queridos, Deus nos dá discernimento, Deus nos dá dons, Deus nos dá inúmeras coisas que a gente precisa se apropriar disso e discernir coisas e situações nesses dias. Irmãos, nós precisamos discernir o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente faz, o que a gente não faz. Onde a gente vai, aonde a gente não vai, aonde eu entro, aonde eu não entro. Nem tudo que está dando certo é de Deus, nem tudo que está dando errado é do diabo.
Aí você fala, tava ruim, parece que piorou. Tava difícil entender, agora parece que ficou mais difícil. Mas é por isso que a gente tem falado tanto a importância de vivermos em família. Irmão, não despreza as coisas de Deus e tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu não estou falando isso para você porque eu sou o pastor da igreja, não é isso. Eu estou falando isso para você porque eu tenho um compromisso com o Senhor, eu tenho uma responsabilidade aqui nesse púlpito, nessa igreja. Não brinca com as coisas que o Senhor está fazendo. Não trata de qualquer jeito as coisas que Deus está pedindo para que você alinhe. Sabe, gente, o Senhor tem falado muito comigo algumas coisas. E uma delas é para a gente dar uns passos para trás. Para que a gente fundamente cada vez mais a essência daquilo que Ele tem derramado sobre nós como igreja. Não é fácil. Mas o Senhor é fiel. Então nessa manhã eu quero que você reflita em tudo que a gente falou aqui. Queridos, o nosso propósito é ajudar que Cristo se estabeleça sobre a sua vida e dentro de você. Nós temos uma missão no reino de Deus. Nós temos uma função no reino de Deus. Nós temos um compromisso com as coisas de Deus, com as pessoas de Deus, com a igreja de Deus. E por isso nós vamos continuar sendo quem a gente é, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Independente se a gente vai ter a igreja cheia de gente aqui, ou se a gente vai ter a igreja com menos pessoas. É incrível e como é desconfortável ver algumas coisas acontecendo nesses dias. Eu fico mal às vezes por falar, poxa, sério, Deus. Quando algo acontece a respeito da igreja de Jesus, todo mundo é afetado. E eu não sei você, mas eu fico tão triste, cara. E eu falo, Deus, mas tem um povo. Tem um povo. Tem um povo que está sendo purificado. Tem um povo que está sendo levantado. Tem um povo que está passando pelo fogo. Tem um povo que está dentro lá daquele recipiente, como um crisol. E eles não vão desistir. Eles têm uma visão e um coração alinhado com o reino. Então Jesus nos apresenta esse povo. Nos une a esse povo. Nos junta com esse povo. Faz de nós esse povo. Faz da minha vida. Faz da minha casa. A gente poderia falar muitas coisas a respeito aqui, mas eu quis muito dividir essa mensagem. Se você crê, você pode clamar e orar e falar, Deus, me ajuda. Você pode dizer para Ele, Senhor Jesus, eu quero participar disso.
Eu quero passar pelo fogo, eu quero ser purificado, eu quero ser de verdade. Nós estamos no teatro, mas nós não somos um teatro. Então, queridos, que você possa, de todo o coração, entender que tudo que nós estamos fazendo é para que a gente se torne uma família forte, que vive rendido aos pés de Jesus, que está disposto a entrar dentro desse lugar, para que o Senhor nos purifique, nos ajude, nos dê graça, misericórdia, e que a gente seja pessoas de verdade. Passaremos pelo fogo e não seremos consumidos. O Senhor alegrará muito os nossos corações, eu tenho certeza disso. O Senhor é um bom Pai. O Senhor sabe dar coisas boas aos seus filhos. Ele nos orienta, Ele nos disciplina, mas Ele também nos dá coisas boas. Queridos, Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Em casa a gente tem conversado bastante sobre isso. Como é sério, né? E a Bíblia que diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito, a mesma Bíblia diz que Deus resiste a um coração orgulhoso. Então que a gente possa quebrantar o nosso coração, manso e humilde, como a Marjorie falou. Manso e humilde de coração. Manso e humilde nas reações, nas atitudes, nas decisões. Manso e humilde para aquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. E para encerrar, Deus vai fazer, Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Deus abençoe.